Olá, boa tarde, tudo bem? Espero que se encontrem bem. Este aqui é o quarto vídeo da série da nossa disciplina de Estatística e Introdução à Econometria. E nesta ocasião nós aprenderemos a respeito da distribuição amostral da proporção, certo? Muito bem. Neste slide, a gente traz um caso hipotético em que, por exemplo, você pode assumir que foi orientado pelo IBGE para fazer um levantamento a respeito da opinião dos moradores no seu bairro, se são a favor ou não da quarentena. Você fez um levantamento ali com os seus vizinhos e dos 10 que você entrevistou, 6 se mostraram a favor e 4 se mostraram em contra. Percebe que cada morador entrevistado, cada vizinho seu entrevistado, pode te dar apenas como resposta duas possibilidades. Ou ele está a favor ou ele está contra, né? Então, a resposta de cada um dos seus vizinhos entrevistados, né, é, na verdade, um ensaio de Bernoulli, sendo que ele pode assumir se ocorrer sucesso, ou seja, se ele se declarar a favor, ou 0, se ele se declarar contra a quarentena, né? E a gente percebe que temos 10, então, ensaios de Bernoulli, né? O N é igual a 10, portanto, o I varia de 1 a 10, né? Logo, eu posso criar uma variável, que aqui eu estou denominando de S. O I, de novo, no caso, vai ser igual a N, né? Na verdade, né, que representa o total de sucessos, né? E a gente viu no vídeo anterior, né, que esta variável, já que vai ser composta por 10 ensaios de Bernoulli, será então uma variável aleatória com distribuição binomial de parâmetros n e p, né, em que n é o tamanho da tua amostra, no caso aqui vai ser 10, e p é a probabilidade de sucesso, ou seja, qual é a chance do teu vizinho te responder que é a favor da quarentena, né? No caso, né, o P levantado pela sua pesquisa seria igual a 60%, certo? E o N seria igual a 10. Bom, se então nós retiramos, né, agora dando a definição formal, uma amostra aleatória de tamanho N de uma população, o total de sucessos, representado pela variável S, o N está ali só para denotar o tamanho da amostra, né, terá uma distribuição binomial com parâmetros N e P. E o que é importante aqui destacar, a partir da última aula, né, é que a esperança dessa variável será dada por NP e a variância será dada por N vezes P vezes 1 menos P, ou seja, N vezes a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso. E da onde que vem esse N? Né, dos N elementos que constituem a tua amostra, que são igualmente distribuídos e sendo que um não afeta a decisão do outro, né? Se você entrevistou cada um dos seus vizinhos, escolhidos aleatoriamente, e eles não se deixam influenciar pela opinião alheia, cada xizinho que representa o teu vizinho, na verdade, é um elemento que terá a mesma chance de responder sim ou não, sucesso, fracasso, a favor ou contra a quarentena, né? E a decisão de um, a escolha de um, em nada afetará a escolha do outro. Nesse caso, então, essas duas linhas em azul no slide, né, são válidas, né? E a gente sabe que essas informações são importantes, né? Porque em algum momento, como você já suspeita, teremos que transformar as variáveis que nos interessam com uma determinada distribuição a uma distribuição normal padrão, né? P será, no caso, então, a probabilidade de sucesso do teu evento. E veja que esse aqui, ó, vem ainda lá, né, do experimento de base, que é o experimento binomial, né? Agora, vamos para o que nos interessa, que é a distribuição amostral da proporção, né?
proporção amostral é dada pela quantidade de vizinhos que votaram a favor, dividido pelo total de vizinhos que você entrevistou, né? Como esse SN é dada pela soma dos xizinhos, né? O x1, o x2, o x3, e o x é uma variável binária, ou seja, assume o valor de 1 se o vizinho votou a favor e 0 se o vizinho votou em contra, né? Então, no caso da pesquisa que você fez, voltando para esse slide aqui, ó, né? O x1 vai ser 1, o x2 vai ser 1, o x9 vai ser 0, o x10 vai ser 0. Na hora que a gente constitui, né, o total de sucessos, dado que esse xzinho é binário, né, eu tenho que esse S vai ser igual ao x1 mais o x2 mais o x3 até o xn. Aqui é n, tá? Eu errei aqui. Mais o xn. Então, vai ser a soma dessas variáveis com distribuição de Bernoulli, né? Portanto, se eu quero saber o percentual de vizinhos que se posicionaram a favor da quarentena, eu tenho como definir essa proporção amostral, P-chapéu, como sendo essa variável aleatória, total de pessoas a favor, dividido pelo total de pessoas entrevistadas. Por isso que esse SN vem ao numerador da minha proporção amostral, né? E a gente conhece já a esperança e a variância da variável aqui, ó, no numerador dessa proporção amostral. O n é constante, né? Porque o tamanho da tua amostra é fixo. Então, a esperança dessa variável aleatória aqui, ó, proporção amostral, vai ser dada pela esperança da tua variável com distribuição binomial dividido por n. Como o operador esperança é um operador linear, né, a gente tem que esta esperança será igual à esperança da variável aleatória no numerador, o NP do slide anterior, dividido pelo tamanho da amostra. Portanto, a esperança da proporção amostral será igual à probabilidade de sucesso no teu experimento binomial. A variância, por outro lado, é um operador quadrático, né? Então, se você tem uma variável, né, aleatória, né, esse, por exemplo, multiplicado por um escalar, a variância dessa nova variável, que no nosso caso é a proporção amostral, será igual à variância da variável vezes aquela constante elevada ao quadrado. No caso, a constante que multiplica o ESN é 1 sobre n. Portanto, quando você aplica o operador variância sobre essa variável aleatória, você terá 1 sobre n elevado ao quadrado, ó, aqui, ó, né? Simplificando, né, a gente tem que a variância da minha proporção amostral será, então, igual à chance de sucesso vezes a chance de fracasso dividido pelo tamanho da amostra, né? E aqui eu destaco, né, olha, da onde que vem isso, né? Percebe que se eu abro a variável aleatória total de sucessos, né, como sendo esta soma aqui, dividido pelo n, isso aqui nos remete à média amostral? Pois bem, a gente viu tudo isso só para te demonstrar que, na verdade, a proporção amostral e a média amostral estão diretamente relacionadas, né? Obviamente, colocando todas as condições, né, que vocês foram aqui vendo no vídeo anterior e nessa aula, né? Isso, né, porque esses xzinhos aqui são binários, né? São elementos binários aí da tua amostra, né? Então, se eu tenho essa associação direta entre a proporção amostral e a média amostral, eu posso dizer, né, pelo TLC, que a distribuição amostral desta proporção tenderá a uma distribuição normal, né? De esperança igual a P, a gente já calculou isso, e variância é igual a P por 1 menos P sobre N, né? Então, novamente, o teorema do limite central vem nos auxiliar e nos diz, novamente, né, que à medida que o tamanho da amostra aumenta, a variância da minha variável aleatória proporção amostral, que aqui eu estou representando por P-chapéu, né, informalmente, carinhosamente, chamando a proporção amostral de P-chapéu, né, e que a sua esperança, né,
tende a ser a proporção populacional que a gente desconhece. Porque lembra que tudo que a gente viu até agora foi baseado na minha amostra de tamanho 10. Em nenhum momento a gente teve ao nosso alcance esse valor P, né? Mas isso aqui, pelo teorema do limite central, nos diz que essa proporção amostral, né, em média, terá um valor esperado, né, igual, né, a esse valor P da população, ok? Muito bem, aqui a gente traz um exercício. Suponha que 60% da população de uma certa cidade seja a favor da criação de um fundo público para fins de instalação de uma área de lazer. Se não me engano, este exercício foi baseado num exercício do livro do professor Hoffman de Estatística, tá? As referências estão no programa da disciplina. Continuando com o enunciado, se 150 pessoas selecionadas aleatoriamente são entrevistadas, qual é a probabilidade de que a proporção amostral favorecendo essa questão seja menor que 0,52? Né? Percebe, então, que aqui estão me dando como informação o valor P populacional, né? Porque esse 60% está se referindo a 60% da população, né? E esse valor P representa a chance, então, de uma pessoa selecionar aleatoriamente dessa população se mostrar a favor da criação desse fundo. Se 150 pessoas selecionadas aleatoriamente são entrevistadas, aqui você está constituindo a sua amostra, ou seja, o meu N vai ser 150, né? Qual é a probabilidade de que a proporção amostral, ou seja, a proporção o percentual desse total de pessoas entrevistadas, favorecendo a questão, ou seja, favoráveis, né, seja inferior a 52%, né? O valor crítico, então, a considerar na escala real, né, do percentual da minha proporção, vai ser 0,52. Se a gente traduz isso, né, a gente traz aqui a solução. O valor P, então, neste caso, é conhecido, é igual a 60%, o N, o tamanho da amostra, é 150, e a pergunta levantada está aqui na segunda linha, né? Qual é a probabilidade dessa proporção amostral ser inferior a 0,52 ou 52%? Lembrem que no R, o separador, né, de decimais é o ponto, então aqui eu estou usando, né, porque a gente vai alternando, né, entre o R e o PowerPoint, certo? Bom, a gente sabe, então, em função do que a gente viu até agora, que essa proporção amostral terá uma esperança igual a P, ou seja, a esperança da proporção amostral será igual a 60%, e a variância será igual à chance de sucesso, que é 60%, vezes a chance de fracasso, 40%, dividido pelo tamanho da amostra, que neste caso é 150. Esse valor, então, será igual a 0,0016, certo? Pelo TLC, transformamos, então, essa probabilidade, essa distribuição amostral da proporção amostral com média 0,6 e variância 0,0016 para uma distribuição normal padrão, né? Então, essa distribuição associada ao cálculo dessa probabilidade será reescrita de maneira que possamos usar a distribuição normal padrão. E para isso, a gente sabe que precisa, né? A gente precisa subtrair a esperança da proporção amostral. Você subtrai de um lado, subtrai do outro, para não alterar a desigualdade, e divide pelo desvio padrão. O desvio padrão é a raiz da variância. A variância a gente já conhece, né? É o P por o menos P sobre N, no caso, a raiz de 0,0016. A esperança a subtrair os 60% aqui já dado, certo? Continuando, então, a gente reescreve, calcula e a gente observa, né, que a probabilidade dessa proporção amostral ser inferior a 52% equivale, na normal padrão, a dizer que eu preciso calcular, então, a chance da minha variável aleatória, normal padrão, ser inferior a um valor crítico, que no caso será igual a menos 2, né? Então, geometricamente, graficamente, o que a gente precisa calcular
é a área aqui em vermelho, à esquerda do valor crítico igual a menos 2, né? Se você utiliza a tabela do Borsab, né, você sabe, né, que essa probabilidade aqui será igual à probabilidade da variável normal padrão, normal reduzida, ser superior a 2, né? Por quê? Porque a distribuição normal, como você vê aqui, é uma distribuição simétrica. Então, se eu olho para a normal padrão, o que estiver à direita do zero, que é o valor central, lembra que a média da normal reduzida é zero, será igual ao que está à esquerda. É como se uma linha vertical passando pelo zero atuasse como um espelho. Então, o que você olha para a esquerda se reflete à direita. Por isso que essas duas probabilidades aqui são equivalentes, né? Como no livro do Borsab a gente observa que nos é dada a probabilidade do valor ser ou estar entre zero ou um determinado valor crítico, o que a gente faz aqui, na verdade, é uma subtração de áreas, né? É uma subtração de áreas para chegar ao cálculo dessa probabilidade, certo? No R, vai ser um pouquinho diferente, né? No R, né, a gente vai definir a probabilidade, então, né, de sucesso, define o N, é como se este P fosse o parâmetro populacional, né? Eu tenho aqui o cálculo da esperança, né, do P-chapéu, aqui eu estou chamando de P-hat, e o desvio padrão do P-chapéu, que é a raiz do P por 1 menos P sobre N, né? E, portanto, né, o valor crítico que eu devo considerar na hora de usar o P-norm tem que ser o valor crítico já na normal padrão, ou seja, ao valor observado, a evidência observada na amostra, né, ou valor crítico no caso dado de 52%, eu preciso subtrair a média, que no caso vai ser 0,6, e dividir tudo isso pelo desvio padrão, que no caso, a gente já viu no slide anterior, será igual a 0,0016, né? Então, esse valor crítico vai ser igual a menos 2, portanto, na hora que você chama o P-norm, né, ele vai te dar que essa probabilidade de Z ser inferior a menos 2, ou seja, esta área em vermelho, vai ser igual a 0,02 ou 2,27%, certo? Essa daqui é uma outra configuração, se você quiser explorar, fique à vontade, mas eu vou, em geral, né, considerar essa configuração mais simples, né, da função P-norm no R, tá? Minha sugestão, novamente, é que você também explore a função Q-norm para você se familiarizar. Até porque as outras distribuições que a gente vai conhecer nas próximas aulas, né, seguem uma mesma estrutura, um mesmo padrão de funcionamento, tá? Do que essas duas funções P-norm e Q-norm referentes à distribuição normal. Então, você aprendeu a usar essas, você com tranquilidade utilizará as funções referentes a outras distribuições amostrais, tá bom? Muito bem, para finalizar, eu deixo aqui 2 exercícios sugeridos. Eu vou subir estes slides ao nosso Classroom, tá? Mas eu te sugiro que, com o que a gente viu na aula de hoje, você tente resolver este exercício e este segundo exercício para que a gente possa aproveitar o nosso encontro no Google Meet de quinta com a resolução desses 2 exercícios e já esclarecendo também algumas dúvidas que vocês tenham até o momento, ok? É isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.